Chegamos aqui na tela da Band com mais um Jogo Aberto Paraná especial de final de ano. 2012 está chegando e hoje o assunto é gestão esportiva. Vamos tentar explicar para você em casa qual o funcionamento do futebol por detrás dos bastidores, o que acontece até que o seu time consiga alguma conquista. O Renan Sesquim está aqui com a gente, nosso comentarista, né? Tem folga no final do ano não, né, Renan? Boa tarde, nós estamos aí trabalhando, né, Napo? E vai ser muito bacana o programa hoje, que a gente vai poder explicar aí pro torcedor o que acontece realmente, né, dentro do seu clube. E os nossos convidados, o Sandro Hasbold, que é jornalista e gestor esportivo formado. Sandro, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Napoleão. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e teus telespectadores. Prazer todo nosso. E também o Felipe Ximenes, que é superintendente de futebol do Coritiba e hoje também faz parte da federação. Qual é o nome da associação, Felipe? Associação Brasileira dos dos Diretores de Futebol. Bom, e aí a gente já pode iniciar o papo contando um pouquinho da história, do porquê surgiu essa figura do gestor esportivo, da necessidade que um clube tem e até para o torcedor em casa entender o que faz exatamente um gestor esportivo, que muito se fala em planejamento, em gestão, mas isso não vem à tona tão fácil assim, né, Felipe? Primeiro, boa tarde, Renan, boa tarde, Napô, Sandro, prazer estar aqui com vocês. É uma função como tantas outras que já chegaram ao futebol, que está num processo ainda de fundamentação teórica para que a gente possa aplicar na prática do dia a dia do futebol, que é tão complexo. Mas, basicamente, eu vejo o superintendente ou o diretor executivo de futebol como um catalisador, como um elo que realmente une todos os setores do departamento de futebol em prol do objetivo final, que sempre é fazer a bola entrar. E mais do que isso, a razão e não a emoção, né, do departamento de futebol, né, Felipe? Porque a gente sabe que o diretor amador ele trabalha mais na base da emoção, né? Ele trabalha com as pressões internas, as pressões externas dos torcedores. E o executivo de futebol, e o Felipe é o maior exemplo disso, que sofreu de pressão em 2012 e tudo mais, e sempre foi firme no planejamento, é pensar sempre com a razão em prol da organização esportiva. Agora, na prática, o que o cargo traz de atribuição? Por exemplo, quando o time lá sofre uma derrota, um revés, qual é o dia seguinte, qual é o comportamento que tem que ter um gestor de futebol nessas situações? Eu penso que o gestor de futebol ele precisa encontrar primeiro o seu perfil de trabalho para que ele possa aplicar junto ao seu grupo. Mas eu penso que, basicamente, um gestor ele precisa ser uma base de sustentação de uma pirâmide invertida. E você vê como fundamental essa parte do gestor hoje em dia num clube assim para ter sucesso, Felipe? Eu não acredito muito em fórmula de sucesso. No futebol é tão rico em experiências que a gente apresenta aí exemplos de sucesso e de fracasso de todas as maneiras. Eu acredito muito na maneira de trabalhar que a gente implantou no Coritiba nesses últimos 2 anos e meio que estamos à frente do clube, mas acredito que cada um tem a sua maneira de conduzir e certamente tem espaço para todo tipo de profissional. Dentro do que o Felipe falou, e até o que o Renan perguntou, se você observar hoje, talvez os clubes de mais sucesso, ou de maior sucesso do futebol brasileiro, além da linha de investimento, são aqueles clubes que planejam, como o Felipe falou. O Botafogo está se reorganizando, o Flamengo, aí dentro do que o Felipe falou, dos exemplos, dentro do futebol que se tem, não só de gestão, mas sem gestão, o Flamengo ganhou um campeonato numa bagunça só, trocando treinador, em 2009, trocando treinador. Foi um mau exemplo para o futebol, na opinião de vocês? Não? É um exemplo de que o resultado esporádico também acontece. É por aí, Felipe? O resultado esporádico ele acontece, tanto que o Flamengo depois não conseguiu repeti-lo, né? O que me preocupa muito nos clubes não é nem um modelo de gestão ou outra, mas a troca desse modelo de gestão durante uma temporada única. Você não tem uma convicção naquilo que foi escolhido, de repente, no início de uma temporada, coisa assim? Exatamente. Eu me preocupo muito, principalmente na estrutura central do futebol, que basicamente é a estruturação da sua comissão técnica e do seu grupo de jogadores, esses que são talvez a razão principal de existir do futebol, não são escutados, não são ouvidos e muitas vezes estão perdidos dentro do seu próprio clube, com 4, 5, 6 treinadores ao longo de uma temporada e clubes que chegam ao cúmulo de contratar 45, 50 jogadores em um ano. Dentro do que você falou, e do meu professor aqui do lado, que sempre disse que a principal coisa que precisa um gestor de futebol é fazer o diagnóstico correto. E dentro do que ele falou também, convencer o mandatário do clube a seguir esse diagnóstico, esse planejamento.
Porque o Felipe falou, são 5, 6 treinadores e tem clube que às vezes tem 2, 3 gestores no ano. O dirigente, ele é, eu acho que até pelo bem do futebol, não sei a opinião minha, vocês podem discordar à vontade, ele deve ser amador. Agora, o diretor, o remunerado, o profissional, não. Por quê? Porque o presidente, digamos, é o abnegado, é o ligado à cidade. O Felipe, por exemplo, está construindo uma carreira no Curitiba e é mineiro, né, Felipe? Mas aí é porque o Wilson soube delegar para todos os setores as atribuições. E por isso que o Felipe é o que é e tem o que tem, porque tem essa carta branca de fazer um bom trabalho. O Sandro está falando que existe muito a relação da confiança, né? O Felipe pode explicar melhor, porque o Wilson sabe que o Felipe entende de futebol, que sabe fazer bem essa gestão, e a confiança. O Wilson cuida da parte dele e o Felipe cuida da parte dele, que é o futebol por trás. Um exemplo pontual do Curitiba. Eu não quero cair exatamente no Curitiba ou no Atlético do Paraná. Eu acho assim que eu quero entender a opinião de vocês e o quão importante é a figura do diretor-presidente, daquele abnegado que se doa ao clube, contratando um especialista da área e principalmente daí sim o que vocês estão falando, da paciência, né? Eu penso que é importante a sua colocação, né, porque, primeiro, eu acredito fundamentalmente no diretor amador. Eu penso que os clubes precisam muito do diretor amador, afinal de contas o futebol só é o que é no Brasil hoje pela abnegação de tantos e tantos profissionais de sucesso nas suas vidas, mas amadores no futebol. Mas eu acredito muito no diretor amador para ele alimentar a paixão, que é fundamental para a subsistência do futebol, e no profissional para que ele possa fazer o tático operacional diário. O gerenciamento próprio sem emoção, né? Exatamente. A gente vai aprofundar esse assunto mais no segundo bloco. Vou querer saber exatamente o que. Será que o Felipe e o Sandro, quando tem a autonomia ali no clube, ficam com a chave do cofre também? Será que eles têm a caneta na mão para o cheque? Vamos discutir isso já no segundo bloco. E agora preste muita atenção porque a promoção dessa semana é imperdível. Você pode ganhar um tênis oficial da Nike, presente da Sport Tênis e do Jogo Aberto Paraná. Esse tênis que você está vendo aí na telinha. Para você participar é muito simples. Mande uma mensagem via SMS, e-mail ou Twitter respondendo o porquê que você está ligadinho aqui na gente. A resposta mais criativa, até sexta-feira, leva esse tênis lindíssimo que você está vendo. E a Sport Tênis também está com uma super promoção de tênis, como esses 2 modelos da Nike que você está vendo aí por apenas R$ 199,90. A promoção vai ser válida enquanto durarem os estoques, então seja esperto e corra o mais rápido para a loja da Sport Tênis e garanta o seu. Quer curtir um aconchegante momento a dois? O Êxtase Motel tem tudo o que você precisa. São várias opções de suítes com todo o conforto, segurança e privacidade que você deseja. E de segunda a quinta, das 7 às 9h30, café da manhã é cortesia. Êxtase Motel, Rodovia dos Minérios, quilômetro 1.